Pode sim, Bel. Eu não estava conseguindo voltar para cá para te responder. Tranquilo, tá gravando. Pessoal, a gente vai dar uma passada hoje em ecologia. Ecologia é um assunto muito forte para o Enem. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Share screen. Aqui. Beleza. Estão vendo aí a tela? Sim. Maravilha. Sim. Eu vou Prof, trazer... você... Oi. Desculpa, você vai Nada. botar essa imagem aí no WhatsApp? É que eu ia copiar, só que eu acho que não vai dar certo não, porque não vai dar pra me copiar e prestar atenção não. Mas você vai mandar no grupo para caso alguém queira copiar? Eu posso ver com o pessoal que está mediando, está organizando, como mandar isso para vocês. Sim, você Eu manda posso pra ver, gente sim. Ok. e a gente coloca no grupo deles, Tá, disponibilizando. beleza. Isso é muita coisa pra copiar. Não, isso Então vai aqui sem ficar... condição. Isso aqui Não, sem é porque condição. também vai ficar te atrapalhando, entendeu? Porque toda hora eu vou ficar pedindo você parar, não vai dar certo, entendeu? Não, Aí é tranquilo. melhor depois eu copio. Cara, eu tô vendo aqui que sumiu mesmo. Tinha toda a parte de ciclo do nitrogênio aqui. Uma pena. Bom, a gente pega da internet mesmo. Olha só. O ciclo do nitrogênio vocês devem ter ouvido falar, né? Os ciclos biogeoquímicos. O ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do fósforo. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Eu vou trazer aqui o ciclo do nitrogênio. Ok? O ciclo do nitrogênio, galera, é o seguinte: é a forma que o nitrogênio fica ciclando entre os sistemas. O nitrogênio ele tem algumas funções super importantes para a gente. O nitrogênio ele compõe as nossas proteínas, o nitrogênio compõe o nosso material genético, o nitrogênio compõe, né, as proteínas compõem aminoácido, ele está presente na gente, ele constitui a gente. Mas como é que o nitrogênio chega na gente? A gente assimila o nitrogênio, igual a gente faz com o oxigênio? O nitrogênio entra pela respiração? Não. O nitrogênio não entra pela nossa inspiração, o nitrogênio não entra por difusão, nada disso. O nitrogênio entra na gente por um único meio: comida, cadeia alimentar. É o único jeito que o elemento nitrogênio vai chegar na gente. Então, como é que isso acontece? Você já deve ter visto em ecologia aquele negócio de produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Vocês já devem ter visto isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Pirâmide trófica. Vou trazer aqui para vocês. Vou pegar aqui a pirâmide. Vocês já devem ter visto. Isso aqui. Essa pirâmidezinha aqui, todo mundo já deve ter visto em algum momento da vida. O que a gente vai ter aqui? Aqui na base, a gente vai ter os produtores. Quem são os produtores? São os seres que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. E o que é isso? Fazer fotossíntese é né? As plantas ou os seres fotossintetizantes, algas, etc., que conseguem converter a energia da luz em energia química. Que energia química é essa? Glicose. A energia, em vez de estar sob a forma de luz, é convertida
em energia química, fica dentro de uma molécula de glicose. Isso que é a fotossíntese, ok? É você conseguir... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então tá, vou continuar. É você conseguir converter para uma molécula química a energia luminosa, certo? Isso é fotossíntese. A quimiossíntese também é um processo de fazer uma molécula que contém energia, só que a partir, nesse caso, de uma substância inorgânica, ok? Quem consegue produzir isso são os produtores. Quando a gente pensa em fotossíntese, a gente vai pensar em plantas, vai pensar na galera que tem clorofila, ok? Então, os produtores estão aqui na base da cadeia. Quem é que come os produtores? Os consumidores primários. Quem come consumidor primário? Consumidor secundário. Então, aqui a gente vai ter um exemplo. Aqui a gente vai ter como consumidor primário o gafanhoto. O gafanhoto come planta. Quem come gafanhoto? Passarinho. Quem come o passarinho? A serpente, que é o nosso consumidor terciário. Quem come a serpente? O gavião, que é o nosso consumidor quaternário. Beleza. Esse negócio de um comendo o outro aqui, a gente, na verdade, está assimilando nutrientes, né? Quando você come um bife, quando você come uma planta, quando você come alguma coisa, você está assimilando nutrientes. E a gente acabou de ver quais são os nutrientes. São os carboidratos, são os lipídios, são as proteínas. A gente também vai ter vitaminas e sais minerais. Mas, por exemplo, a gente está comendo proteína, certo? Quando um gafanhoto come uma planta, está chegando nesse gafanhoto proteína. Quando o passarinho come esse gafanhoto, ele está consumindo proteína. E assim por diante. E assim por diante. Por que eu estou chamando a atenção das proteínas? Tá. Porque na proteína a gente vai ter o nitrogênio. Ok? Como é que o nitrogênio chega na planta? Como é que acontece isso? O nitrogênio vai entrar aqui, ó. A porta de entrada do nitrogênio são as plantas. E é isso que a gente vai ver. Como é que o nitrogênio vai entrar? Seria pelo solo só? Sim, seria pelo solo. Mas como o nitrogênio saiu do ar e grudou no solo? Não, né? Não é assim, o nitrogênio está no ar e pá, caiu no solo, a planta absorveu. Não é assim, a gente precisa de uma ajudinha. Eu lembro que eu estudei isso no ano passado, só que eu não lembro muito bem como é que acontece, eu só lembro que o sol tem a ver com isso, entendeu? Que a planta ela absorve tudo do solo. Isso. É através das bactérias fixadoras, não? Isso, exatamente. As bactérias fixadoras, essas moças aqui, fazem esse papel. O que é fixar um elemento? Existe fixação de nitrogênio, existe fixação do carbono. O que é fixar isso? É tornar disponível. Isso que é fixar. O nitrogênio, quando está na atmosfera, ele está indisponível para a gente. O nitrogênio, quando está aqui, ó, ele está indisponível para a gente. Como é que a gente faz para poder utilizar ele? Ele tem que ser fixado. Alguém tem que fazer esse papel. Quem faz esse papel são bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, no solo, aí que vem o solo, né? Então, no solo, aqui, ó. No solo, aí vem aqui comigo, hein? Nessas raízes aqui, nesses nódulos dessas raízes aqui, a gente vai ter o que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio. Deixa eu ver ter isso aqui. Bactéria fixadora de nitrogênio. O que essas bactérias fazem? Elas conseguem tirar o nitrogênio do ar e torná-lo disponível para os seres vivos. São as bactérias que fazem essa ponte.
Então, elas fixam o nitrogênio. Aonde estão essas bactérias? Espalhadas no solo ou em associação simbiótica. Aí lembra daquelas relações de ecologia? Simbiose, cooperação, competição, parasitismo. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas têm uma associação simbiótica, ó, aqui, ó, com nódulos de raízes de um determinado grupo de plantas. Qual grupo de plantas? As plantas leguminosas. Não é qualquer planta, tem que ser a planta leguminosa. Quem são elas, essas plantas leguminosas aqui? Ervilha, alfafa, ok? Esses são exemplos de plantas leguminosas, tá? Então, na raiz dessas plantas, você vai encontrar de brinde bactérias fixadoras de nitrogênio. E nos solos mais ricos, a gente também vai encontrar bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, o que elas vão fazer? O que é fixar esse nitrogênio? Elas vão torná-lo assimilável. A gente, vai começar a conseguir trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que elas fazem é isso aqui. Elas pegam o nitrogênio atmosférico e transformam em amônia. Esse processo aqui, ó. Elas pegam o nitrogênio atmosférico, deixa eu fazer de outra cor. Elas pegam aqui o N2, ó, e transformam em amônia, num processo chamado amonificação. Então, o que elas vão fazer? Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu botar aqui 43. Vai pegar aqui o nitrogênio atmosférico e vai jogar ele para a amônia. NH3. É isso que as bactérias fixadoras vão fazer. Depois eu ajeito esse esqueminha aqui bonitinho. Eu tinha um super bonitinho aqui que eu tinha feito, mas enfim, não sei o que aconteceu com ele. Então, a gente vai ter aqui bactérias fixadoras fazendo isso. Fixação do nitrogênio. Um processo chamado amonificação. Ok? Depois, o que vai acontecer? Mais bactérias, galera, é sempre bactéria, tá? Depois vai vir bactérias e vão transformar essa amônia em nitrito. NO2. Aí a gente vai ter mais bactérias fazendo um próximo trabalho, transforma a amônia em nitrito. Esse nitrito ainda não está utilizável pelas plantas, porque a gente tem que pensar na base da cadeia alimentar, né? Ainda não está utilizável. Esse nitrito, então, vai passar por mais um processo de conversão chamado nitrato. Então, a amônia que vira nitrito que vira nitrato. Como é que vocês vão memorizar isso? Nitrato é o que vai para o prato das plantas. Tá? Então, amônia que vira nitrito que vira nitrato. Vou trazer aqui no esqueminha bonitinho para vocês, ó. Aqui em cima a gente tinha o nitrogênio atmosférico, passou pelo processo de amonificação, virou amônia. A amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato. Ok? Quem faz isso? Quem faz esse processo todo aqui são bactérias
Nitrificantes. Quem faz esse processo todo aqui são bactérias nitrificantes. Ok? E aí a gente vai ter aqui o nome desse processão aqui. O nome desse processão aqui se chama nitrificação. Ok? A arte de transformar amônio em nitrito depois em nitrato se chama nitrificação. Beleza? Depois que vira nitrato, aí sim, aí vai ter gente que vai ficar feliz. Aí, ó, a gente vai chegar aqui nas plantas. Esse povo aqui, aí sim, plantinha, aí pode ficar feliz. É isso que a planta assimila, é o nitrato. Ok? Vou botar aqui uma corzinha. Esse laranjinho aqui. É o nitrato que vai para a planta. Ok? Aí é dessa forma, pessoal, que as plantas vão começar a sintetizar as proteínas delas. Planta também tem proteína, planta também faz transcrição e tradução, planta também tem material genético. De onde é que vem o nitrogênio que a planta precisa? Vem daqui, ó, nitrato. Ok? Esse nitrato, ele também pode ter uma outra via. Ele pode virar... Olha que engraçado, tinha alguém editando isso aqui. Esse nitrato, ele pode ser desnitrificado. E sabe quem que ele vai virar? Nitrogênio atmosférico. Esse cara, ó, vem para cá. Esse processo aqui, a gente vai chamar de desnitrificação. Ok? Planta morre, não morre? Planta morre. Mas deixa eu falar das plantas, eu esqueci de falar isso aqui. Quem é que vai converter nitrato em nitrogênio atmosférico de novo? É sempre bactéria, galera. Aqui a gente vai ter bactérias desnitrificantes. As bactérias desnitrificantes vão fazer isso. Elas convertem o nitrato e mandam para a atmosfera na forma de nitrogênio atmosférico de novo. Ok? E planta? Planta morre, animais morrem, fruto se decompõe, a gente morre, a gente é decomposto. O que acontece no processo de decomposição? Vira amônia. Então, aqui ó, vai entrar decomposição. Quem é que faz a decomposição? Bactérias e fungos. Ok? Vou botar aqui. Bactérias e fungos. Beleza? Então, aqui a gente vai ter
A amônia que vira, tem o nitrogênio atmosférico, que está aqui bonitão. Ok. Esse nitrogênio atmosférico, então, tem que ficar numa forma utilizável, assimilável. Amônia. Quem faz isso? Deixa eu botar aqui. Bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí aqui vale uma atenção, ó, IPC, associação com leguminosas. Ok? Então, a gente vai ter o nitrogênio atmosférico aqui, bombando. E aí, a gente, beleza, vamos lá. Precisamos colocar esse negócio aqui para andar. Precisamos colocar esse negócio aqui para andar. Bactérias fixadoras de nitrogênio fazem esse papel. Onde elas estão? Estão no solo, estão associadas a raízes de leguminosas. Ok? Aí, então, o que elas vão fazer? O processo de amonificação, transforma em amônia. Beleza, primeiro passo. Aí vem o processo de nitrificação. A amônia que vira nitrito, que vira nitrato. Ok? Esse nitrato aqui é o que vai ser absorvido para as plantas. Nitrato, então, é absorvido para as plantas. É o que a planta consegue usar. Maravilha. Quem faz isso? Bactérias nitrificantes no processo chamado nitrificação. Aqui a gente vai até ter dessas etapas intermediárias. Posso até falar o nome para vocês, mas eu acho que para Enem, enfim, não pega muito. A gente vai ter o processo aqui de nitratação, de nitrito para nitrato, e de nitrosação, de amônia para nitrito. Então, nitrosação de amônia para nitrito e nitratação de nitrito para nitrato. Okay? Mas o mais importante é esse processo global todo aqui. O que importa em ciclo do nitrogênio? Esse cara aqui, o nitrato. Ok? E aí o nitrato, então, é absorvido para as plantas ou é decomposto de novo sob a forma de nitrogênio atmosférico. Beleza? Beleza. Plantinhas estão felizes, assimilaram então nitrato, já estão então com nitrogênio disponível para a utilização delas, para, enfim, sintetizar material genético, sintetizar proteína, fazer aquela coisa toda. Mas a planta morre. Nós não somos eternos. Eu, vocês, os frutos, os animais, as próprias bactérias. O pessoal morre. E aí a gente vai entrar num processo chamado de decomposição. O que é, biologicamente falando, a decomposição? É a transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. A amônia é inorgânica. Os seres vivos são seres orgânicos, a gente é matéria orgânica. Okay? Então, a decomposição, biologicamente falando, é você transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, a gente vai ter aqui plantas que morrem, obviamente, junto, animais, frutos, bactérias, agentes, os próprios fungos, todo mundo morre. O que vai acontecer com isso? Vai ser decomposto, vai virar amônia de novo. Aí a amônia vira nitrito, que vira nitrato, e recomeça o ciclo. Atenção! Onde entram os fertilizantes? Atenção, Enem, hein? Onde que vai entrar fertilizante? Os fertilizantes artificiais vão entrar aqui, ó. Eles enriquecem o solo ou de amônia, ou de nitrito, ou de nitrato. Em especial, nitrato. Bota muito nitrato no solo. Por quê?
Porque quando você pega um solo e enche de nitrato, você está botando justamente o composto que a planta assimila. Por isso que grandes plantações se usa muito fertilizante químico. Você bota no solo um montão de nitrato e aí as plantas já vão estar com o solo super rico. Você corta a etapa. Você corta a etapa da umanificação, você pula a etapa para virar nitrito, você pula a etapa para virar nitrato, já está pronto. Não precisa ficar fabricando tudo. Então você corta um caminho bem longo. Mas tem problemas. Porque o problema, pessoal, é o excesso. O problema está no excesso. Porque vai levar a um negócio chamado eutrofização. Vai levar a um problema chamado eutrofização. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Eutrofização é quando você tem muito nutriente no sistema. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Um desequilíbrio, não? Um desequilíbrio super grande. Super grande. Você pode botar um sistema em colapso. Eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Sim. Qual que é a alternativa sustentável? O que tem se falado muito hoje como alternativa para a utilização dos fertilizantes químicos? Se fala muito em adubação verde. Já ouviram falar nisso? O que é você adubar o solo através do método da adubação verde? É plantar plantas leguminosas. Quando você tem um solo empobrecido e planta, por exemplo, feijão, ervilha, você está enriquecendo esse solo. Por quê? Por causa dessa associação aqui com bactérias fixadoras de nitrogênio. Quando você planta o feijão ou você planta a ervilha ou a alfafa, o que vai acontecer? Você está botando naquele solo pobre bactérias que fixam nitrogênio. Então, você está enriquecendo o solo com bactérias que fazem o processo de amonificação. Se você tem um solo pobre em nitrogênio, taca ali leguminosa, porque as leguminosas têm nelas as bactérias fixadoras de nitrogênio. O que as bactérias fixadoras de nitrogênio fazem? Nitrogênio que vai virar amônia. E aí volta o ciclo. Amônia que vira nitrito, que vira nitrato. Então, a adubação verde é um processo que te tira do fertilizante químico, que bota a fertilização de uma forma muito mais controlada e que vai evitar a eutrofização. Ok? Vou mostrar para vocês um negócio. Cadê a eutrofização aqui? Cara, que loucura. Eu perdi toda a minha aula de ecologia aqui da lousa. Tinha tanta coisa. Perdi mesmo. Bom, não tem problema. Deixa eu lá. Nem tá aqui, perdi mesmo. O que é a eutrofização? Deixa eu fazer aqui para vocês. O que causa a eutrofização? Deixa eu pegar aqui. Problemas de eutrofização, tá? O que é isso? Excesso de nutrientes. O que é uma área eutrofizada? É uma área que tem excesso de nutrientes, ok? Uma área pouco eutrofizada, uma área pouco, na verdade, oligotrófica, é uma área com baixa de nutrientes.
E aí, o que vai acontecer? Numa área com baixa de nutrientes, vai ter pouca produção. Numa área eutrofizada, a gente vai ter muita produção. E aí, vem aqui comigo. Excesso de nutrientes vai levar a uma alta produção primária. Vocês sabem o que é a produção primária? Eu não. Produção primária é quando a gente vai ter muita planta. Muita planta. Aumenta demais a produção primária, porque você está dando muito nutriente, então você está favorecendo, por exemplo, numa lagoa, a proliferação de algas, de microalgas. Quando a gente tem aqueles problemas na Lagoa Rodrigo de Freitas, que começa aquele montão de alga, é porque o que está acontecendo? Está chegando muito nutriente naquela lagoa. Você tem nutriente, você tem luz, o que vai acontecer? Vai ter um bloom de alga. Então, você vai ter muita produção primária. A produção primária é fotossíntese. Significa que você está tendo o quê? Se você está tendo muita fotossíntese, é porque você está tendo muita alga ou muita planta, né? Isso acontece muito, que eu vou falar para vocês agora, nos corpos d'água. Em lagoas, em lagos, em rios, ok? A gente vai ter muita planta, excesso de produtores, ok? Excesso de algas, tá? E aí, beleza. Você tem muito produtor. O que vai acontecer? Você tem muita alga. Se você tem muita alga, vocês já viram como é que fica a Lagoa Rodrigo de Freitas? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou pegar aqui para vocês. Aqui. Olha que loucura. Um lago eutrofizado é esse aqui. Olha isso. Isso é um lago eutrofizado. Você tem um excesso de microalgas aqui, de algas, porque tem muito nutriente. Aí, cara, isso aqui tapou de algas. Tem um tapete de algas e microalgas e organismos fotossintetizantes e tudo mais. Ok? Então, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente tem um sistema que está dessa maneira? Não está bloqueando a passagem de luz ali para baixo? Hein, pessoal? Tá bloqueando, né? A luz não consegue mais passar aqui, certo? Então, olha só. Cadê meu esquema? Ué? Cadê o esquema que eu tava fazendo? Ih, gente, tá dando algum rolê esquisito aqui, hein? Tá aqui. Que susto. Ó. O que vai ter? A gente vai ter um excesso de nutrientes, alta produção primária. Isso significa o quê? Muita matéria orgânica. Matéria orgânica é gente no sistema, certo? Muita MO. MO é matéria orgânica. Muita alga, por exemplo. Aumentou a quantidade de algas, certo? Se a gente tem muita quantidade de alga, o que vai acontecer? Vai começar a morrer, né? Então, vai aumentar. Aumenta a decomposição aeróbica. Vocês sabem o que é decomposição aeróbica? Para acontecer isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, para as plantas ou qualquer coisa orgânica se decomporem, as bactérias usam oxigênio. Fungo também. Mas o processo de decomposição exige oxigênio.
Ok? Então, o que que vai... Isso é decomposição aeróbica, tá? Então, vem para cá. O que que vai? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Você vai ter muita matéria orgânica, esse povo todo vai morrer, certo? E aí, o que que vai acontecer? Se aumenta a decomposição aeróbica, a gente vai ter mais matéria inorgânica. O que que é mais matéria inorgânica? Amônia, né? Lembra que a plantinha, quando é decomposta, vira amônia? A gente vai ter mais matéria inorgânica. E a gente vai ter muito consumo de oxigênio. A gente vai ter dois problemas. A gente vai ter muita amônia e muito consumo de oxigênio. Porque a decomposição vai usar o oxigênio do sistema e vai gerar muita amônia. Ok? Quem gosta de amônia são os produtores, né? Olha o que que vai acontecer. Aumento do fitoplâncton. Microalgas, tá? Eu vou botar fitoplâncton, que é o nome técnico. Mas o fitoplâncton são as microalgas, que formam aquele tapete ali que vocês viram. Ok? E aí, o que que vai acontecer? A gente vai ter aqui baixa de oxigênio. Então, a gente vai ter um sistema que está aumentando o fitoplâncton e está com pouco oxigênio. Olha que loucura. Nessas condições aqui, o que que acontece? A gente vai ter mais morte de organismos. Morte de organismos significa mais matéria orgânica. Certo? Porque você está num sistema. Vem aqui comigo. Você tem aquele tapete de coisa verde que vocês viram ali. A luz não está entrando. Então, as algas que estão naquele fundo daquela lagoa não estão mais fazendo fotossíntese, porque a luz está bloqueada. Elas vão morrer. Ok? Ao mesmo tempo, está tendo todo um processo de decomposição rolando. Então, está baixando o oxigênio do sistema. Então, olha que loucura. Aquele fitoplâncton todo que está ali bloqueando a luz, está impedindo que a luz chegue. Aquelas algas ali estão morrendo porque não conseguem fazer fotossíntese. E aí a morte delas vai justamente aqui, ó, consumindo oxigênio do sistema. Então, a gente entrou em looping aqui. Isso aqui é um looping. Quanto mais nutriente, mais matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais decomposição. Quanto mais decomposição, menos oxigênio. Vai chegar uma hora que o pessoal todo vai morrer. Morte de organismos. E aí, o que que vai acontecer? O oxigênio já não existe mais para fazer decomposição aeróbica. Então, vai entrar em decomposição anaeróbica. Ou seja, é um processo de decomposição sem o oxigênio. É o que acontece, por exemplo, ali na altura da Ilha do Fundão, na linha vermelha, que fede pra caramba. Aquilo ali, o que que acontece? Aquilo ali
é tão eutrofizado, tão eutrofizado, tão eutrofizado, que o que vai acontecer? A gente tem tanta matéria orgânica ali, mas ali a gente está falando de esgoto, né? A gente vai ter tanto esgoto ali, tanto esgoto, que aquilo tem que ser decomposto. Aquilo é matéria orgânica. Para decompor aquele esgoto, você utiliza o oxigênio do sistema. Quando você utiliza o oxigênio do sistema, você não está deixando o oxigênio para quem mora ali dentro. Então, aquele pessoal vai morrer. Então, peixe morre, invertebrado marinho morre, todo mundo morre. Aí, o que vai acontecer com aquela matéria orgânica que está ali morta? Tem que ser decomposta. Só que o sistema não tem mais oxigênio. O que vai acontecer? Vai entrar em decomposição anaeróbica, ou seja, um processo de decomposição que não utiliza oxigênio, que é o que vai gerar aqueles sulfetos todos, aqueles gases todos horrorosos. E aquilo ali, ó, fede. E aí você vai entrar fim da linha para o ecossistema, porque você não tem oxigênio, você não tem organismo, você está tendo decomposição o tempo todo, fazendo aquele monte de sulfeto. Ou seja, em uma linha só, quando você tem muita matéria orgânica, você vai ter muita decomposição. Então, você vai ter baixa de O2. Aí você vai ter, então, morte dos organismos. Numa linha só, isso que acontece. Esse é um processo de eutrofização, por exemplo. Ok? Então, de novo, o excesso de nutriente vai favorecer isso aqui, ó. Muita matéria orgânica. Porque você vai ter um bloom de fitoplâncton, por exemplo. Aquele bloom de fitoplâncton vai impedir a passagem de luz ali embaixo. Aí aquela galera vai morrer. Quando aquela galera morre, a gente vai ter um processo de decomposição muito alto acontecendo. Para decompor, utiliza o oxigênio. Se você utiliza o oxigênio, ferrou para quem está lá. Ferrou para o caranguejo, ferrou para o peixe, ferrou para o caramujo, ferrou para quem mora lá. Eles vão morrer. Se eles morrem, fim da linha para o ecossistema. Ok? Então, aqui, ó. Excesso de nutrientes. Ou seja, se você começa a jogar um montão de nitrogênio aqui, você vai ter uma floração bizarra de fitoplâncton. E aí vai aquele bloom de fitoplâncton, aquele bloom de alga, aquele monte de coisa. Vai impedir a passagem de luz para quem está lá embaixo, tipo as algas de fundo. Vai impedir a passagem de luz para as algas que estão ali naquele fundo, elas vão morrer. Quando elas morrem, a taxa de decomposição aumenta. Se a taxa de decomposição aumenta, a taxa de oxigênio cai, porque o oxigênio é usado para decomposição, em primeiro lugar. Se você tem uma baixa de oxigênio no sistema, os organismos vão morrer. Peixe morre, caranguejo morre, pessoa morre, todo mundo morre. Essa galera aqui que vai morrer vai levar a um processo de decomposição anaeróbica. Que aí vai gerar aquele mau cheiro todo. Ok? Então, qual que é o problema do excesso de fertilizante? Quando você joga muito fertilizante, ou seja, você enche de nitrato, isso aqui, o que vai acontecer? O processo de plantação tem uns problemas. Principalmente plantio em larga escala. Você revolve muito o solo, você tira a vegetação nativa, você enche de fertilizante, tem muita irrigação. Então, é tudo errado. Você tem um manejo muito errado do solo.
Então, o que acontece? Você enche de fertilizante e aí aquela água que vem lava o excesso de fertilizante e infiltra esse fertilizante para dentro do solo. No que infiltra, esse excesso de fertilizante vai cair nos corpos d'água, vai cair nos lençóis freáticos, por exemplo. Se caiu no lençol freático, esse lençol freático vai chegar até o rio. O rio chega em lagoa, chega no mar. Então, esse excesso de fertilizante é lavado, cai no lençol freático e vai chegar nos corpos d'água. Então, vai chegar um montão de nitrogênio numa lagoa, por exemplo. Quando chega aquele montão de nitrogênio daquela lagoa que é perto da plantação, o que vai acontecer? Putz, prolifera fitoplâncton, prolifera muito, 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 muito. Proliferou fitoplâncton, vai ter aquele tapete verde que eu mostrei para vocês, impede a luz de passar para ali debaixo da lagoa. As algas que estão lá embaixo deixam de receber luz, elas morrem, começam a ser decompostas. Utiliza o oxigênio do sistema. O fitoplâncton também vai começar a morrer, porque tem muito, né? Vai começar a morrer. Aí você começa a usar o oxigênio do sistema para decompor esse pessoal que está morrendo. Quando começa a usar o oxigênio do sistema, vai tirar o oxigênio de peixe, de caranguejo, de molusco, de todo mundo que está ali. Essa galera morre por falta de ar. Morre por anoxia, né? Por asfixia, na verdade. Você tira o oxigênio. Esse pessoal todo morre. Você tem mais matéria orgânica para decompor. Aí vai entrar em decomposição anaeróbica. Anaeróbica quer dizer na ausência de oxigênio. E, cara, aí tá todo mundo morrendo, todo mundo sendo decomposto, não tem mais oxigênio ali. Fim da linha para o ecossistema. Deu para entender? Sim. Sim. Onde é que isso cai no Enem? Atenção aqui para mim, onde é que isso cai no Enem? Alternativas, aí fica dica para vocês responderem em prova, hein? Isso não é nem matéria, não. Vou até tirar daqui do quadro, porque eu vou dar dica para responder prova. Deixa eu parar aqui de apresentar a tela. Dica para vocês responderem em prova. O Enem adora trabalhar com impacto ambiental. Ama, 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 ama. Real, assim. Eu não sei como é que vai ser agora, mas historicamente a ecologia vem sempre numa pegada de impacto ambiental. Ou dentro de questões ambientais. Eu vou trabalhar muito com vocês as questões ambientais, que é super importante. Tipo, sabe? Fichinha certa. Quando vocês estiverem se deparando com uma questão, procurem sempre. Vamos supor que você não entendeu direito a questão que estou falando. Procure na resposta a alternativa mais bonita. A sempre, assim, ecologicamente correta, aquela que preza pela sustentabilidade, aquela que se o Brasil seguisse, seria lindo. É aquela típica alternativa que a Dinamarca segue, que a Alemanha segue e a gente não faz. Então pensa, cara, seria lindo se a gente seguisse. Quando você lê, fala, putz, seria bonito, hein? É essa que você vai marcar. Ok? Então, por exemplo, em ciclo do nitrogênio, se estiver falando de planta leguminosa, plantio de espécies leguminosas, é essa que você vai marcar. Então, sempre aquilo que preza pelo ecossistema. Porque se a gente realmente fizesse isso, seria lindo. A gente está vendo o Pantanal queimando. Eu vou falar sobre isso aula que vem. A gente está vendo o Pantanal queimando, a gente está vendo a Amazônia queimando. Esse calor que é o Iense que está fazendo aqui, não é por acaso. A gente vai ver tudo isso. O ecossistema são interações. É tipo um dominó. Se você mexe numa pecinha, o resto todo vai sentir. É um efeito em cadeia. Ok? Então, quando a gente pensa em impacto ambiental, vocês têm sempre que olhar para aquilo que o Brasil deveria estar fazendo. Que a gente está indo na contramão da coisa. Mas vejam sempre o que a gente deveria estar fazendo. E aí, pensando muito de forma pragmática, numa questão de prova. Aliás, tragam questões, tá? Fiquem à vontade para trazerem questões. Quando vocês se depararem com uma alternativa que está lá, plantio de leguminosa, diminuição do efeito estufa, coisas assim, cara, é essa. É redução da queima de combustíveis fósseis, utilização de energias renováveis. É essa a alternativa. Porque o Enem, pelo menos até ano passado, ele prezava muito pelas questões ambientais. Então,
qual que é o melhor caminho? Então, quando a gente pensa nos ciclos biogeoquímicos, as questões de ciclo biogeoquímico sempre caem muito nisso, caem muito com o impacto ambiental. Então, o ciclo do nitrogênio, adubação verde, é certo que vai cair assim. Assim, pelo menos 90% das vezes cai assim. A gente vai ver ciclo do carbono, aí eu vou falar de efeito estufa, que é o que está acontecendo agora. Vai falar, enfim, toda essa parte de queima de vegetação. Cara, é bizarro o que acontece, enfim, é tudo de errado, sabe? Porque, enfim, você está impactando todo o ciclo do carbono, a gente vai ver isso. Então, quando vocês se depararem sempre com uma questão ambiental, procurem, tipo, o que está dando errado, que a gente não deveria fazer, e procurem o que a gente deveria fazer. Professora, Oi. e na específica da UERJ, como cairia? Específica da UERJ, gosta de cair bastante uma questão mais teórica de ecologia, por exemplo. Recentemente caiu aquela coisa de mimetismo, batesiano, milleriano. Cai em questões mais assim, cai muito com as relações ecológicas em relação à competição. Cai muito assim, o que acontece com uma população que está sofrendo uma pressão de competição, uma pressão de predação. Cai muito coisas assim. E cai muito com essa coisa de produção primária, no sentido de diferença de ambiente terrestre e ambiente aquático, mas pode cair sim em questões ambientais. A UERJ ela é bem engajada, então fica ligada com questões ambientais que pode cair sim. Tá bom, obrigada. Nada. E qual Pessoal, a dica é que a senhora isso. daria em relação ao UERJ na questão, porque do Enem a senhora disse que é para ir na questão mais bonitinha, certo? Uhum. E aí tudo é uma dica. E a senhora teria alguma dica para dar em relação ao UERJ nesse sentido? A UERJ ela é mais conteudista do que o Enem. O Enem está ficando conteudista, mas a UERJ, por histórico, ela é mais conteudista. Aí, nesse sentido, dentro das alternativas é a mesma coisa. Procura essas palavras-chave, tipo leguminosa, adubação verde, e vê o que está falando sobre aquilo. Se é uma coisa boa, provavelmente é essa. É que o Enem ele é mais assim, ele é mais aplicado. A UERJ é mais conteudista. Mas os dois têm que prezar pela mesma coisa. Então, na UERJ, você também vai por esse caminho. A diferença é que você tem que ter o maior domínio desse conteúdo. Entendeu? Mas ela é a mesma lógica. Porque a alternativa certa nunca vai ser a que faz mal, entendeu? Eu já fiz o Enem e agora eu vou tentar o UERJ. Não, ótimo. A UERJ é em abril, a gente tem tempo ainda. A gente tem tempo, mas uma boa dica é você revisitar as provas da UERJ, que você vai ver bem o estilo de questão. Você vai ver que é bem mais conteudista. Mas traz questão, a gente resolve aqui. Tá bom, obrigada. Bom, nada. Pessoal, por hoje é isso. A gente se vê na próxima. E, de novo, tragam questões, tragam coisas que vocês têm dúvida. Que aí a gente também consegue, enfim, dirimir aí qualquer coisa, no que eu puder ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada, Bel. Obrigada a vocês. Ok, obrigada, professora. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, valeu, professora.